Turma da fila, vamos sentar? Da vida, né? Os piores agora sentam na frente, porque os de trás estão dormindo. Nossa, ficar aqui para não respirar em cima do microfone. Afasta, aqui assim, como é que eu faço? Aqui tá bom? Dá pra... Então pronto, parece um chifre na boca assim, mas beleza. Bom, primeiro, muito obrigado. Agora tem, essa aqui vai ser mais popular, porque tem ainda menos gente. Bom, primeiro, obrigado. É muito legal estar aqui para falar com vocês nesse palco e desse tema. E é legal falar desse palco, desse tema, porque, bom, para começar, porque eu não sou fotógrafo, mas como eu trabalho com fotografia e eu pesquiso mídia, eu acho que eu consigo colocar um ponto de vista externo da visão da fotografia, que é muito importante, que é essa fotografia hoje, que todo mundo tem câmera boa no iPhone, todo mundo tem as câmeras mais potentes, estão cada vez mais baratas e é cada vez mais fácil você fotografar, entre aspas, bem. Então, o que é fotografar? E por que hoje em dia é muito mais importante você não apertar o botão do que apertar o botão? Porque apertar o botão qualquer um aperta. Então eu quero começar, como todo acadêmico, com algumas definições vernaculares, para deixar todos nós assim mais ou menos no mesmo, vamos dizer, no mesmo mindset. O primeiro deles é o Golden Retriever. O Golden Retriever é aquele cara que pega uma câmera e sai batendo foto. Só a mãe dele, só o dono dele acha que ele é inteligente, porque ele é babão, ele solta pelo, e ele fotografa absolutamente qualquer coisa. Hoje em dia, um fotógrafo amador, quando o cara fala assim, eu sou fotógrafo amador, basicamente ele está dizendo, eu sou um Golden Retriever. E como um Golden Retriever, ele é bonzinho, ele não é mal intencionado. O Golden Retriever não vai encoxar a sua perna. O Golden Retriever não vai... Mas ele vai soltar pelo para tudo quanto é lado, e ele vai babar. E o indivíduo baba. O indivíduo pega uma câmera e baba feito um Golden Retriever. Por que ele baba? Ele baba por causa de um segundo termo técnico muito importante que eu preciso explicar para vocês, que é o indiano. O indiano vive dentro da sua câmera. E conforme o tipo da câmera, você tem um indiano melhor pago ou pior pago lá dentro. Você pega uma Cybershot nojenta ou uma câmera de iPhone, você tem um indiano muito mal pago ali dentro. E o indiano mal pago, o que ele vai fazer? Ele vai tentar salvar a sua foto sem fazer muita pergunta, sem tentar entender muito bem o que está acontecendo, ele salva. Então você bate uma foto de alguém na varanda e ele transforma essa pessoa numa mancha negra. Você tenta fotografar alguma coisa, ele liga o flash quando não deve, ele brilha quando não presta. Quando você compra uma câmera um pouco melhor, você vai contratando um indiano cada vez mais bem pago que mora lá dentro e ele tenta salvar a sua foto. E por causa do indiano, o cara se comporta feito um Golden Retriever. Um Golden Retriever que confia no indiano, acaba tirando uma foto em E. Uma foto em E, essa é muito difícil de explicar para os homens. A mulherada entende muito bem o que é em E. Em E é aquele cara, por exemplo, que é bonitão, mas não faz o seu tipo. Homem não entende isso. Bonitão, mas não faz o tipo dele, quer dizer que é gay, basicamente. Não. Então vamos lá. Bonitão, mas não faz o meu tipo. O que é bonitão, mas não faz o meu tipo? É um exemplo de uma foto em E. Você olha, essa foto em E é mais ou menos, sei lá, tipo um Corsa Sedan ou um Corolla. Você olha e fala assim, tá tudo no lugar, tá tudo bonitinho. E ao mesmo tempo aquela foto que você absolutamente não lembra. Então, o que acontece? Golden Retriever mais indiano igual foto em E. E a gente está aí fazendo fotos em E à vontade aí, e pentelhando todo mundo com fotos em E. E por que a gente faz isso? Bom, eu preciso de mais uma metáfora importante, que é caçar pato com Uzi. Se você vai caçar um pato, o que você vai fazer? Você vai pegar uma espingarda, vai se esconder no meio do mato, vai esperar o pato voar e mata o pato. Agora, se você não sabe brincar, você pega uma Uzi, vai pro meio do brejo, grita, os patos saem correndo assim. Aí alguma hora cai um pato ali dentro. Pode cair um vice-presidente, qualquer coisa, mas assim, alguma coisa cai. Porque você mata pato com Uzi é pegar a sua câmera, ligar no OK. High speed foto. Vambora. Alguma coisa vai sair daqui. Então, voltando a esses termos, porque esses termos são muito importantes para você entender a gestalt da fotografia contemporânea. O Golden Retriever, com a ajuda do indiano, bate uma foto em E quando não caça pato com Uzi. Esses caras todos juntos,
acabam criando uma figura que também não existia há um tempo atrás, que é o instagramógrafo. O instagramógrafo basicamente é aquele cara que não é um fotógrafo, também não é um desfotógrafo. O instagramógrafo, o que ele faz? Ele instagramografa. E ele sai instagramografando furiosamente o pé dele, o prato de comida, a mão, tudo que ele encontrou na frente. Por quê? Quando você olha para o instagramógrafo, você percebe que ele é nada mais do que um Golden Retriever, auxiliado por um indiano, caçando pato com Uzi e fazendo um monte de foto em E e colocando naquela rede social que a gente chama de instagramógrafo. E daí você, que tem um dedo a mais de noção, você fala assim, não... preconceito, não gosto desses instagramógrafos. Não, bobagem. O meio fotografia é muito mais resiliente do que o instagramógrafo e ele tira muita coisa boa daí. Mas para isso a gente precisa entender algumas coisas importantes que vão levar à análise da filosofia da fotografia por um si. Primeira coisa é por que alguém fotografa. As pessoas esquecem do porquê se fotografa. Antigamente, essa aqui é uma coleção que tem no Vaticano, e você olha as paredes do Vaticano, elas estão todas lotadas de quadro. Você antigamente fotografava para colecionar. Você pedia essas pinturas, comissionava as pinturas dos pintores para colecionar, para guardar uma época, para guardar uma posição, ou para guardar um lugar, ou para registrar uma propriedade que um dia foi sua. Como você fotografou naquela época você pintava essas coisas e esses registros eram guardados. Ora, com o tempo surgiu a fotografia, e a fotografia documental acabou ganhando a mão das pessoas e ela acabou assumindo esta mesma função. E depois, mais tarde, veio toda a área de fotografia digital e a própria ideia da função fotográfica se perdeu um pouco. Eu vou tentar recuperar isso. E junto com isso, tentar explicar para onde foi a expressão fotográfica. Porque ela está em vários lugares. E ela está também no Instagram, por mais que o instagramógrafo queira fazer isso ao contrário. Mas, para isso, eu preciso entender como que eu crio uma representação da realidade única e ao mesmo tempo contemporânea. Como que eu consigo fazer um recorte da realidade que é ao mesmo tempo fiel e meu? Como que eu consigo me diferenciar das outras coisas? Por quê? Porque fotografia, e a gente vai ver isso um pouco mais tarde hoje, é muito diferente, por exemplo, de qualquer tipo de ilustração ou arte, porque não tem o gestual. Nunca teve. Fotografia sempre foi uma grandeza virtual. Sempre foi. Você nunca teve, como você tem o ilustrador que tem o traço do artista, como você tem o pintor que tem o traço da pincelada, a fotografia nunca teve o traço do fotógrafo. O traço do fotógrafo sempre foi virtual. Para entender a estética da fotografia hoje, você precisa entender basicamente o que é uma pinterestação instagramográfica. E essas duas coisinhas são as duas coisinhas mais absolutamente fantásticas que aconteceram para a fotografia recentemente. Se você pensar nela, num ponto de vista diferente daquele cara que sente saudade da sua SLR analógica e que acha que Lomo é uma enorme frescura. Se você entender isso do ponto de vista da revolução artística, você vai perceber que a pinterestação instagramográfica é fora de série. Bom, primeiro que você precisa aprender, conseguir pronunciar pinterestação instagramográfica, isso me deu um enorme trabalho para conseguir falar sem gaguejar. Mas o que raios é isso? Isso quer dizer basicamente duas coisas. Primeiro, que as pessoas estão fazendo coleções de arte. E segundo, que as pessoas estão registrando o seu dia a dia visualmente. E o que é isso? Isso é uma gigantesca manifestação de alfabetização visual. Eu só consigo entender de música se eu ouço música. Eu só consigo entender de cinema se eu vou ao cinema. Eu só consigo entender de texto se eu leio e escrevo. A única forma de eu entender a imagem é poder colecionar a imagem, por isso o Pinterest é ótimo, e poder registrar a minha imagem do jeito mais simples possível. Fotografia sempre foi muito simples e ao mesmo tempo muito complexa. Por quê? Bom, você pode pegar uma câmera super sofisticada e perguntar aonde eu aperto. Você apertou, você fez uma foto. Fazer uma foto nunca foi difícil. O problema é que, como é muito fácil, o que é impossível numa fotografia, é muito difícil na fotografia, é você conseguir registrar a sua personalidade nela. Então, você pode pegar a melhor câmera do mundo, ou a pior câmera do mundo, que se você tem algo a dizer, você vai conseguir dizer algo com ela. Mas então como é que eu faço a crítica de arte? Hoje, que a gente está nesse mundo louco, que todo mundo é artista e todo mundo é crítico.
Então, hoje em dia, todo mundo é crítico, porque todo mundo critica tudo em todas as redes sociais, e todo mundo é artista. Todo mundo instagramografa por aí, usando ou não usando as técnicas do Golden Retriever. Bom, para eu conseguir fazer crítica de arte, para eu conseguir absorver e entender a crítica de arte, a primeira coisa que eu preciso entender é que instagramografia não é fotografia. Do mesmo jeito que silkscreen não é pintura. E não tem nada de errado nisso. Eu posso fazer coisas maravilhosas com silkscreen, ela não é pintura. Aquarela não é tinta a óleo. E isso não faz dela menos grandiosa. Então, quando você começa a separar Instagram de fotografia, você começa a perceber que eu tenho uma expressão visual que usa como base a linguagem fotográfica. Instagram está mais perto do design gráfico do que da fotografia em si. Por quê? Porque com o Instagram eu consigo pegar um pedaço da imagem e aplicar como é que eu posso dizer, um adjunto imagético de personalidade. Como assim? Olha, do mesmo jeito que você coloca um adjunto adverbial de indulgência, quando você fala que a irmã do seu amigo está gostosa, esse adjunto adverbial chama-se na boa. Você fala assim, na boa, a sua irmã está gostosa. Aí o cara vai cobrir você de porrada, você fala, não, na boa. Na boa, você está meio gordo. Então, o Instagram é a mesma coisa. Você, para dizer o que você quer, você coloca um efeito. E esse efeito cria um pararealismo. Ou seja, ele é próximo da realidade, ele é quase real, mas ele não tem que ser real. Essa é uma das coisas mais legais do Instagram. Como você já sabe que o efeito fotográfico colocado ali, ele não é verdadeiro. Lomo de Instagram não é lomo de verdade, qualquer efeito do Instagram não é real, então eu não estou obrigado a ser fiel. Por isso eu posso fazer as coisas mais loucas que você não pode fazer em outros ambientes em que você é obrigado. Ora, se eu sou desobrigado de ser fiel à realidade, o que eu vou fazer? Eu vou intervir, eu vou experimentar. Então eu crio uma enorme interferência na realidade. A saturação exagerada e os defeitos especiais, na verdade, boa parte das pessoas que fotografam não faz a menor ideia da diferença entre uma lomo e uma rolga. E quando souber vai dizer, ok, obrigado. Mas isso não fez nenhuma diferença na minha vida. Quem sabe a diferença entre os vários tipos de filmes do Instagram não instagrameia melhor. Porque o ato de instagramar não tem nada a ver com a fotografia que lhe deu origem. Na verdade, tem muito mais a ver com a interferência que o cara constrói em cima dessa realidade. Com isso, ele cria uma coisa que nunca existiu na fotografia de um jeito razoavelmente decente, que é o álbum de fotos compartilhado. Eu tenho um álbum de fotos. Antigamente, o que acontecia com o seu álbum de fotos? Você fotografava, olhava as fotos, via naquele albinho, socava numa caixa e esquecia para sempre. Ou guardava com os negativos e esquecia para sempre. Hoje ficou mais rápido ainda. Você fotografa um monte de foto, olha na câmera mesmo e esquece para sempre. Joga no fundo de um HD chamado img_0097.jpg e você nunca mais viu aquela porcaria daquela foto. O que acontece com o Instagram? A sua foto é automaticamente compartilhada e automaticamente trocada. Na minha apresentação de ontem, eu comentei que o cara daqui da Campus Party não é a média, ele é fora da média. Você que está aqui assistindo uma apresentação de fotografia não é a média do indivíduo que mexe com imagem. Por isso você vai dizer, cara, mas isso eu já faço. Só que para você aprender fotografia, você passou por um processo chato e demorado, que você tinha muita vontade de aprender, por isso você continuou nele. Hoje em dia, um cara comum, que não tem nenhum interesse por fotografia, pega um iPhone ou um Android, instagramografa furiosamente, troca ideia com os amigos dele e já fez o primeiro estágio de alfabetização visual. Esse cara não tem que passar pela parte chata do aprendizado de fotografia ou de história da arte. Por quê? Porque cada vez que eu tenho uma nova evolução tecnológica, eu tenho uma nova interferência na linguagem, sempre. Quando surgiu, por exemplo, a fotografia, você pega, e eu tive alguns problemas com imagens, senão eu ia trazer para mostrar para vocês, você pega, por exemplo, uns quadros do Degas, todo mundo adora, né, o Degas, aquele pintor das bailarinas, você vai encontrar bailarinas fazendo coisas que nunca foram registradas na pintura. Por exemplo, coçando as costas. Uma das bailarinas está assim, ó, coçando as costas meio de lado. Como que o Degas fez isso e nenhum pintor antes dele fez? Simplesmente porque ele viu uma fotografia que tinha alguém coçando as costas. Porque você não vai ver em uma fotografia posada o cara posar coçando as costas. Olha que nem...
Você não posa assim, olha, com licença, posa para mim a foto, o cara vai lá e coça as costas. Agora, num instantâneo ele consegue ver. Então, o que acontece? Aquilo que antigamente era caro e difícil, o processo que você talvez tenha passado, e que muita gente antigamente passou, que era coisa de privilegiado, escultura e pintura era coisa de elite, fotografia e ilustração precisava de investimento e muito tempo. Para fotografar, para ilustrar, você precisava passar 3, 4, 5 anos e gastar milhares de reais para conseguir ser medíocre. Para passar do medíocre para o mediano, e esse número normalmente não estava medido em talento, mas estava medido em tempo e dinheiro. Você podia ter todo o talento do mundo, se você fotografasse menos do que 10 filmes por ano, você nunca ia manifestar esse talento. É como você ser ótimo para o piano e não ter acesso a um piano, você não vai se tornar um pianista. Então o que acontece? Hoje em dia essas coisas desapareceram. Agora, se a gente continua olhando com o olhar do século passado, você vai perceber que até hoje uma galeria e um espaço museológico é hermético. Ele é apresentado por aquele texto de um curador, que eu acho que ele fala sânscrito. Eu tenho assim, quando entra, próxima vez que você for ao museu, olha a página que apresenta a exposição, fotografa o texto do cara, e pensa como é que ele construiu aquele texto. Provavelmente ele escreveu um texto fácil, aí foi no dicionário e tentou trocar todas as palavras por palavras incompreensíveis. E daí criou um negócio assim que nem ele entende, porque ninguém entende. Agora, quando eu tiro desse mundo hermético, desse mundo fechado, desse mundo restrito, o que eu tenho? Eu tenho contexto. Essa nova língua digital, ela gera familiaridade. Quando o cara fotografa o pé, você fala, porra, mas se o cara fotografou o pé, eu posso fotografar melhor que ele. E isso é lindo. Se o cara fotografou o prato de comida, o seu prato de comida é melhor que o dele, e você consegue fotografar. E você começa fotografando o prato de comida e você percebe que existe uma distância correta para fotografar o prato de comida. Existe um ângulo correto para se fotografar um prato de comida. E você aprendeu seção áurea, ponto de fuga, a regra dos textos, de um monte de coisa que quando te ensinam numa aula de história da arte, você morre de ódio e não aprende. Qual é a técnica dessa fotografia? Ela é completamente livre. O cara não tem tradição, o cara não tem essência e, acima de tudo, ele não tem compromisso nenhum. Por isso ele faz qualquer coisa, e saem coisas muito legais, tipo o cara, por exemplo, fotografar de trás da janela do ônibus com chuva. Você não ia pegar uma câmera com filme e fazer isso. Agora, você já viu essa foto muitas vezes. Com certeza, já viu essa foto tirada por gente boa, tirando com câmera boa. E já viu por gente Zé Mané, tirando com câmera Zé Mané. E isso aqui faz parte da sua gestalt visual. O seu dicionário de referências visuais hoje contém esse tipo de imagem que antigamente não continha. Que você pega um cara super descolado, que entende tudo de tendências artísticas na década de 70, você mostra isso pra ele e o cara fala, uau! Ou ele acha uma merda, ou ele acha lindo, de qualquer maneira ele vai achar muito estranho. Por quê? Porque ele não tinha isso no dia a dia. Então a questão maior não é que um conteúdo é bom ou ruim, mas ele começa a estar presente. A minha língua começa a ficar mais extensa, porque eu tenho acesso a um vocabulário mais amplo. E aí o que acontece? O indivíduo faz mashup o tempo todo. Como ele faz mashup o tempo todo, e aí ele começa a experimentar fotos cortadas erradas, mal enquadradas, 3 ou 4 efeitos ao mesmo tempo, por quê? Porque é gratuito. É virtualmente gratuito. O cara pega a câmera e faz blá, 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 e sai um monte de coisa. Ele começa a se preocupar um pouco menos e corta um pedaço da imagem, inverte. Ele gera uma forma de pensar completamente diferente. As pessoas que têm 6, 7 anos para frente, eles têm uma alfabetização visual, um repertório visual muito maior do que o seu. Pouco importa que você seja, sei lá, crítico de arte. Por quê? Porque esse cara está exposto a muito mais imagens do que você estava. Você pega uma criança média de 5 anos de idade, entre ela acordar e ela almoçar, ela já viu mais imagens que a mesma criança na década de 60 viria em uma semana inteira. E se você compara com a época do Rembrandt, por exemplo, você, ao longo de uma semana, viu mais imagens diferentes, de origens diferentes, que o Rembrandt viu ao longo da vida inteira dele. Então, veja, a gente tem um repertório maior, e isso é muito legal. E com isso a gente reinventa a semiótica diariamente. O ambiente físico, o ambiente histórico, o ambiente cultural e o ambiente tecnológico fundem referências. E o cara começa a olhar de novo, e se eu fotografar essa praia em baixa velocidade? E se eu fotografar essa praia em baixa velocidade e saturar a cor? E se eu reinventar? Por quê? Porque o dia vai nascer de novo e você pegou a sua câmera e tirou 400 fotos naquela manhã. Então o que acontece? Com isso, você começa a perceber que
o indivíduo, ao se tornar, ao ter a coleção de referências, ele começa a desenvolver um critério. Quando eu tenho um monte de imagens disponíveis o tempo todo, o que faz a diferença é o critério. Antigamente o que fazia a diferença era, sei lá, eu tenho, você não tem. Quando todo mundo tem, a diferença agora é como que eu faço uso daquilo que eu tenho. Como que eu desenvolvo uma espécie de critério. E é isso que, em 1910, as pessoas chamavam de less is more. Agora, qualquer um de nós, quando viu desde criança que less is more, achava que isso era estranho, porque menos não é mais. Nem se fosse falado pelo ex-presidente Lula, menos também não é mais. Quando você olha para isso, assim, menos é menos. Por quê? Porque menos com critério é mais. Menos sem nada só quer dizer pobre. Agora, por que você seleciona menos? Porque você daquilo tudo sabe o que pegar. Do mesmo jeito que você hoje vai no quilo e você seleciona aquilo que você quer comer na ordem que você quer comer. Então, a democratização da imagem é uma ótima notícia. Por quê? Porque eu tenho um aumento da produção e eu tenho uma melhoria da qualidade. Quando eu tenho uma melhoria da qualidade, aquele cara que nos últimos anos perdeu o emprego, por quê? Porque qualquer Zé Mané fotografa, começa a ganhar emprego de novo a partir de agora por um motivo muito simples. O cliente dele que aceitava qualquer coisa, passa agora a valorizar aquela composição de qualidade que só ele faz. Por quê? Porque a hora que você pega um fotógrafo e um instagramógrafo, dá para os dois uma câmera de BlackBerry, você começa a perceber a diferença entre quem sabe olhar e quem não sabe olhar. E aí a gente percebe que, na verdade, o alfabetismo visual é só um pedaço de uma coisa enorme chamada analfabetismo sensorial. A gente é analfabeto funcional. Analfabeto funcional é aquele cara que diz que sabe ler. Que nem a sua faxineira. A sua faxineira escreve um bilhete para você, você olha e fala assim... Não consegui entender o que ela escreveu ali. Analfabeto funcional, ele consegue identificar alguns símbolos, mas ele não consegue construir um texto longo, portanto não consegue escrever, desenvolver um raciocínio através daquele texto. E você percebe o seguinte, que o analfabeto sensorial, a gente é para cor. Muita gente tem uma enorme dificuldade se tiver que pegar 5 cores diferentes. Nesse ponto, o homem em particular, o homem tem uma característica própria que 5% da população masculina é daltônica. Mas isso não explica o fato de aquilo que a sua namorada chama de gelo, pérola, creme, bege, off-white, cinza e marfim e madrepérola, para você tudo aquilo é bege. E ela fala assim, mas eu pedi gelo, você me trouxe uma coisa cinza. E você faz aquela cara de emoji com 2 pontos de travessão. Então, agora a gente é isso para cor, a gente é isso para imagem, para toque, para cheiro, para gosto, para som. Boa parte das pessoas são completamente analfabetas auditivas. Então, do mesmo jeito que o Instagram desenvolve esse tipo de coisa, e ele desenvolve como? Criando alternativa, e até influenciando outras coisas como o Twitter, a perceber que existem alternativas. E o indivíduo começa a desenvolver essa estética. Essa estética vai migrar para áudio, essa estética vai migrar para toque, vai migrar para um monte de coisa. Então, por que ela é tão importante? Porque a fotografia sempre foi o primeiro passo da educação visual. Sempre foi. Mesmo quando ela era só de filme, ela era o primeiro passo para a pintura, porque ela era cara, mas a pintura a óleo era muito mais cara. Ela era cara, mas o cinema era muito mais caro. Então a fotografia sempre foi o primeiro passo. Claro que o cara desenvolve clichês. Claro que ele desenvolve. Aí você tem moça fazendo biquinho, executivo de braço cruzado, grupo organizado feito barreira. Isso eu acho fantástico. Vamos a mais um termo técnico, fotobarreira. Fotobarreira é aquela história que você, de repente, junta as pessoas fotografar, elas fazem uma barreira. Aí alguém vai cobrar falta, porque só é possível isso. Tá todo mundo ali pronto, abraçado, e ainda mostrando os dentes para quebrá-los quando tomar a bolada na boca. Que é a famosa fotobarreira, ou aquela foto magnética, que fotomagnética é um clássico também, que você tem 2 pessoas e elas fazem assim. Aí o cara não vai caber ele em torta, porque ele é magnético, né? Então o cabeção de metal dele está indo para dentro da fotografia, que não faz nenhum sentido ele ficar torto. Então vamos fotografar? Aí você percebe, se eu andar assim na Campus Party, vai ser fantástico. As pessoas assim, por quê? Porque eu estou esperando ser fotografado. Ou se andar assim, então, chama a polícia, porque o cara é um psicopata. Então veja, a gente não tem isso. Mas as pessoas fazem isso simplesmente porque elas não têm ideia de fazer de outra forma. É o começo de uma alfabetização que dá. Instagram ensina cor, enquadramento e foco, que é lindo. Cara, cor, enquadramento e foco em um curso tradicional de fotografia leva umas 4 ou 5 aulas. E são aulas muito chatas, porque o cara não tem referência. O Instagram dá isso na hora. O que acontece? A aura de mistério do fotógrafo, o cara era fotógrafo, uau! Desapareceu. E não vai voltar.
muita gente vai fotografar, mas o que vai acontecer agora? O valor de uma composição vai ser bacana. O cara monta uma composição e ele olha e fala, nossa, que legal a posição do sol, que legal a posição da árvore, que interessante essa composição que você fez. A fotografia sempre transformou o que ela retrata, sempre. O desafio maior que a fotografia tem hoje é controlar essa transformação. Quando eu pegava uma câmera ainda preto e branco e fotografava qualquer coisa, eu estava interferindo no meu ambiente. Claro que eu estava. Por quê? Pensa o seguinte, você vai pegar uma câmera preto e branco, vai achatar um pedaço da realidade e vai transformar esse pedaço da realidade em uma imagem de alto contraste em preto e branco. Ora, você vai sentar, Phil, porque as pessoas atrás estão reclamando de você. Instagramógrafo, como exemplo, acabamos de ver um. Né? Aquele lá, por exemplo, como tem mais idade, foi Instagramógrafo do lugar mais correto. Perfeitíssimo. Então veja, é exatamente isso. Você vai a um show, as pessoas não estão mais assistindo o show, elas estão filmando o show, para que um dia elas vão assistir. Veja o que é isso, nós estamos realmente mudando para o Japão. Quando você bate uma foto, essa foto costuma revelar muito de você. E o enquadramento costuma falar até mais do fotógrafo do que do fotografado, conforme o jeito que você fotografou. Eu lembro que para os meus alunos, uma das coisas que eu ensino para eles é usar joelho. Você fotografa com o joelho. Como fotografa com o joelho? Baixando ou levantando. E só de você mudar o ponto de vista na altura, na vertical, você já mudou pesadamente a fotografia. Quando a fotografia é bacana, ela intriga o indivíduo. Ela mostra um ponto de vista completamente diferente. Quando a ideia da fotografia já existia há muito tempo. Ela se tornou realidade mais ou menos em 1850, a mesma época dos poetas românticos. Aí você pensa assim, o que uma fotografia tem a ver com Proust? Tem tudo a ver com Proust. Uma fotografia é uma busca romântica. Se você for ler Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, você vai perceber que ele quer capturar um momento no tempo e ele procura restaurá-lo. É exatamente isso que a gente faz com fotografia. Até hoje, é isso que a gente faz. Quando surgiram os primeiros daguerreótipos, o que eles propunham? Um espelho com memória. Ora, é exatamente isso que é o Instagram. É um espelho com memória. Então, boa parte das coisas novas que a gente está achando que vê na fotografia, elas surgiram desde que a fotografia surgiu. E durante um momento mágico no planeta, a fotografia se distanciou dessa sua origem. Quando eu penso que a grande atenção da fotografia é como que eu emolduro e restringo o campo visual, mostra que caçar pato com uso é estúpido. Por quê? Porque eu não estou emoldurando e não estou restringindo o campo visual. Eu simplesmente estou pegando qualquer coisa que eu puder encontrar na frente. O segredo da foto não é bater a foto, é pegar, olhar e falar, isto aqui é um recorte interessante da realidade e eu vou tentar fazer esse recorte. A fotografia é tão importante que antes dela, o tempo era contínuo. Você pega, por exemplo, os principais pintores do impressionismo, como Van Gogh, como Renoir, como todos esses pintores, você percebe o seguinte, Monet, etc., você percebe que as coisas são fluidas, elas não paralisam. Foi a fotografia que conseguiu mostrar para o indivíduo que existe uma pausa. O cinema foi inventado porque um carinha que era colecionador de cavalos queria saber se o cavalo, quando galopava, tirava as 4 patas do chão ou não, coisa que ninguém sabia. A fotografia, ela me ensina a ver mais rápido do que os meus próprios olhos. E por isso é muito importante saber o que eu quero. Quando eu faço uma fotografia de baixo tempo de exposição, eu vejo mais lento do que os meus olhos. E consigo registrar um ponto de vista único. Quando eu fotografo mais rápido, eu vejo mais rápido que os olhos, isso também é único. Agora, quando eu olho o fotógrafo de 1850, ele é igualzinho ao nerd de hoje. Ele era pesquisador, ele era meio artista, meio técnico e meio empreendedor. Se você tivesse a Campus Party em 1850, as pessoas estariam falando de fotografia, que era o equivalente da internet na época. Era uma grande rede de comunicação que me permitia registrar todo o conteúdo e conhecimento realizado pelas pessoas ao redor do mundo. Então, quando você percebe isso, você percebe que não existe tanta diferença entre o registro da imagem fotográfica e os outros comportamentos de redes sociais. O instantâneo, por exemplo, por ser livre das regras e das tradições artísticas, em 1930 ele chama a atenção de um grupo de caras chamados modernistas. Aqui é o Marcel Duchamp e o Man Ray, que eles sempre falam, olha, eu não quero saber se é arte, esse negócio é novo e eu quero aprender com ele.
E é isso que você tem que fazer com relação a uma coisa como o Instagram. Eu não quero saber se é arte ou se é técnica. Eu não quero saber se é correto ou incorreto. Eu não quero saber se é da Apple ou do Google. Eu quero só saber o seguinte, esse negócio é novo e eu tenho uma coisa que eu posso aprender com ele. A fotografia, e a fotografia como do Instagram, ela é como uma tumba de faraó. Ela permite registrar e preservar a época. Por que que o faraó fazia a tumba dele? Para preservar um momento e um status quo. Quando você pega uma tumba de faraó, ele leva as roupas, os criados, as comidas e todo um estilo de vida para preservar para uma vida posterior. Quando você instagramografa ou fotografa, você faz exatamente a mesma coisa. Então, só que a fotografia tem uma coisa a mais. A fotografia tem a genialidade do meio. Às vezes, a fotografia fala por si. Às vezes ela gera uma obra-prima completamente acidental. Não existe como eu pegar uma folha de papel, um lápis e criar uma obra-prima sem querer. Não existe como eu pegar um pincel e uma tela e criar uma obra-prima sem querer. Mas existe como eu pegar um iPhone ou uma câmera de filme e sem querer criar uma obra-prima. Algumas obras-primas foram criadas acidentalmente. Por quê? Porque o meio é tão fantástico, tem características tão únicas, que ele permite esse tipo de coisa. Um dos caras mais famosos da fotografia, do início da fotografia contemporânea, e ele é a cara do Instagram, foi um francês chamado Lartigue, que era um menino rico, filho de uma família rica, que pegou a câmera e começou a registrar um monte de fotos com a câmerazinha Kodak dele. Que com aquela câmerazinha, ele não tinha, era um menino pequeno, na época ele começou a fotografar aos 8, ele fotografou dos 8 aos 18. E como ele era pequeno, era menino de uma família rica, ele não tinha nenhum protocolo a seguir. E ele criou fotos espetaculares, as pessoas perguntaram, cara, como é que foi feito isso, tipo isso? Então, ele percebeu, ele foi numa escada, ele percebeu que a câmera paralisava as pessoas e ele pedia para a prima pular da escada. E foi lá e pau! E fotografou, e gerou um espetáculo desses. Do mesmo jeito que ele, um outro cara, que é um cara, assim, famosíssimo em fotografia, e muito mal interpretado, é um carinha chamado Jean Cartier-Bresson. O coitado do Cartier-Bresson, ele, na época, popularizou o registro do cotidiano. Na época, aquilo era único, aquilo era diferente. O que ele fazia era uma mistura de arte com documentação, e ele fazia coisas bacanas. Só que quando você olha para o Bresson, você percebe que hoje em dia, muita gente cultua a imagem do Jean Cartier-Bresson como um cara que era, assim, a ideia do instante decisivo, eu tenho que esperar o momento exato da foto, e isso fez mais mal do que bem. Por que o Cartier-Bresson fotografava desse jeito? Talvez vocês não saibam, mas quando ele tinha 18 anos, ele era filho de comerciantes muito ricos, ele foi fazer aquilo que o europeu fazia quando tinha 18 anos. Foi fazer um safari na África e ficou um ano caçando. Depois disso, ele trabalhou como assistente de um pintor. Agora, quando você vê as fotos dele, você percebe que tem uma mistura da composição do pintor com o momento da caça. Você ficar com a câmera esperando algo acontecer e paf, registrar aquele momento, não é fotografia, é caça. O Bresson era um cara tão genial que conseguiu transformar essa caça em fotografia. Boa parte das pessoas transforma essa caça em instagramografia. Voltando ao Lartigue, olha aqui, o Lartigue ele tinha um fascínio tecnológico que era muito comum na época e que hoje a gente tem também, que é esse fascínio tecnológico, essa coisa de você querer ser perfeito, ser imortal, que nem uma máquina, quando é muito bizarro, sendo que a máquina morre muito antes de você. As máquinas podem durar para sempre, mas elas ainda não duram para sempre. O Bresson, em compensação, ele documentava o humano. Eu adoro esse quadro. Adoro essa foto, entre as coisas por causa do enquadramento dele, ele baixou para ficar mais ou menos na altura dessas pessoas e principalmente pelo jeito que essa tia tá destroçando esse franguinho, enquanto essa outra está considerando essa coxinha. E aí você percebe que quando esses 4 caras forem entrar naquele barquinho, o barquinho vai sofrer, você consegue até imaginar o barulho do motor. Então o que acontece? Quando o indivíduo se alfabetiza, e a fotografia é o primeiro passo para isso, começar é muito fácil. O difícil é você impor uma visão pessoal. O difícil é você conseguir pegar a fotografia e falar, ok, essa é uma foto minha. Por quê? De novo, porque ela sempre foi imaterial. Ela não tem gestual, ela não tem traço. E ela registra o mundo como um fragmento, não como um ambiente inteiro. A fotografia, ela é um registro do natural, mas ao mesmo tempo é um registro que nunca foi feito antes. Ela é tão difícil de fazer que os artistas da fotografia, eles na verdade tudo que eles querem é preservar aquela mágica que eles já conseguem fazer.
Enquanto eles deveriam, na verdade, se tivessem com um intuito verdadeiramente criativo, era buscar o que existe de verdadeiramente novo dentro desse meio e criar coisas novas. Coisa que você pode fazer. O Instagram é mais ou menos como a Kodak em 1900. A Kodak em 1900 era divertida, custava $1, e eles diziam, tire quantas fotos você quiser, aperta o botão e nós fazemos o resto. E foi a Kodak que inventou a ideia de sorria e capture um momento agradável. Antes da Kodak, ninguém sorria para fotografia. Sorrir para fotografia foi uma coisa muito nova. Você conhece algum quadro do Rembrandt que tem alguém? E você conhece algum quadro, sei lá, do Renoir que tem alguém? Ou melhor ainda, algum quadro do Degas que o cara tá? Ou torto, né? Então essas coisas não existiam. Tudo isso é uma estética nova, boa parte delas é ruim, mas ela é com certeza nova. E acima de tudo ela é uma coisa completamente experimental, porque ela é completamente desinibida. Agora, muita gente se divide entre duas escolas. Uma escola de pictorialismo, ou seja, uma escola em que eu vou registrar algo que está acontecendo, e uma escola de vernacular, em que eu vou usar a foto como metáfora para dizer algo. Na verdade, a foto, ela mostra o indivíduo como ele quer ser visto, e não como ele realmente é. A foto é muito parecido com um perfil na mídia social. O jeito que você se descreve no Instagram é muito, no Facebook, é muito parecido com a forma com que você se põe na fotografia. Eu quero me pôr na fotografia, quero ser visto como alguém que reticências, e é exatamente igual à descrição que você faz em um perfil. Agora, hoje em dia, boa parte das pessoas é adepta de maneirismos. Eu vou bater a foto que todo mundo bate, eu vou colocar a câmera para cima e fazer... E aí o cara não está preocupado em expor aquilo que ele tem, está preocupado em copiar algo, está preocupado em fazer alguma espécie de maneirismo. E aí, coitado do Bresson, que ao registrar o instante decisivo, virou o principal maneirismo fotográfico. Se você quer fotografar bem, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é se livrar dessa ideia de que existe um instante perfeito para você fotografar. A fotografia, na verdade, ela está muito mais restrita à memória. Eu fotografo uma coisa para poder lembrar. Você viaja e fotografa um lugar, uma coisa, uma cena, porque você quer lembrar essa cena. Uma das melhores formas de usar o Instagram é usar o Instagram para registrar experiências diárias, e essas experiências diárias vão levar você a procurar sempre um novo ponto de vista da mesma experiência. Um bom fotógrafo morre de sede. Ele está sempre insatisfeito, querendo buscar uma coisa nova. Por quê? Porque ele sabe que na foto dele tem ao mesmo tempo a administração do instante e a intenção da mídia. Veja, isso é muito importante. A fotografia eu tenho que administrar aquele momento, tá? Mas como hoje não existe mais foto privada, todas as fotos são fotos feitas para expor em algum lugar. Então eu me divido entre a administração do instante e a intenção da mídia. Isso acaba gerando uma enorme projeção e uma enorme introjeção psíquica. Porque a hora que eu tenho que pensar naquela pessoa que eu estou fotografando, e na imagem que essa pessoa vai gerar, e na personalidade que eu estou colocando sobre a foto, eu estou criando uma enorme confusão cerebral. Isso faz que um indivíduo pense que a fotografia seja algo profundo, sintético, amplo, pragmático. Muita gente procura isso às vezes na edição, no Photoshop, no recorte ali do Lightroom, ele procura transformar a imagem assim. Quando na verdade, a imagem, ela simplesmente está provendo a identidade. Essa é uma das fotos que eu mais gosto que tem de mim, foi feita, isso aconteceu agora nas férias, a minha sobrinha de 9 anos, pegou a minha câmera e queria fotografar. Bom, ok, eu estava com o objetivo à cara e estava com uma 7D na mão dela, mas tá, amarrei, soldei a alça no braço dela, então tá bom. Se ela quebrar, ela quebra o nariz junto, né? Então foi lá, ela quis compor a imagem. Não, e aí você percebe, alguém de 9 anos, ela tinha uma concepção visual completamente diferente. Então vamos compor a imagem. Olha, eu quero essa cadeira aqui, eu quero esse baldinho, eu quero esse guarda-sol, etc. Tio, senta ali para eu testar o foco. Eu sentei, e com aquela cara de quem está com calor, que está com sol na cara, etc. E está achando tudo isso meio que uma merda. Eu fiquei com essa cara de Bill Murray na foto. E ficou sensacional. E aí você percebe o seguinte, quer dizer, de novo, isso é uma obra não intencional, mas de certa forma ela é intencional, porque a fotografia, o retrato principalmente, ele retrata os dois lados. A foto, muitas vezes, ela é o ego projetado.
Ego de quem? De quem fotografa e de quem é fotografado. A fotografia é um casamento. E junta com isso todas as referências pessoais. Não se engane, um cara que vê muita arte projeta isso na foto. Todas as referências culturais e todas as referências tecnológicas, o que geram um conjunto único. Um conjunto que a gente pode dizer com certeza que é transmídia. Essa foto do Bresson é extremamente transmídia e ao mesmo tempo cubista. E ela mostra pra gente que tem muitas maneiras de contar uma história, de escrever um texto, de compor uma música, de fotografar, de desenhar. E quando você combina tudo isso, então, aí é absolutamente fantástico. O que você tem hoje? Você tem hoje, na verdade, dois lados do cérebro sendo usados com fotografia. Uma parte está preocupada em ilustrar aquilo que está acontecendo. Outra está preocupada em inspirar a imaginação. Se você analisar as fotos colocadas nas redes sociais, em especial no Instagram, você vai perceber que o Instagram tem um componente inspiracional sensacional, não da foto em si. A foto é ruim porque você está olhando a foto pelo valor de face, mas se você da foto infere tudo aquilo que o indivíduo tem em volta do indivíduo quando ele fotografou, você vai perceber que ela é muito rica. Tão rica quanto é esse movimento muito louco retrô no Flickr. Né? E no Flickr eu tenho um grupo de pinhole, né, que você fotografa com lata furada, grupo de Bresson, que você vai lá e tenta imitar o Bresson, grupo de lomografia, etc. E ele dizendo que analog is beautiful. E do outro lado você tem o extremo limite, quer dizer, o cara com actions do Photoshop, com presets Lightroom e com HDR até a alma, né? A rede mundial de HDR, aquela 500 pix, que todas as fotos parecem estar em HDR, e você olha para aquilo, é estranho, né? Tão estranho quanto esse verde dessa água, aí você fala, cara, isso é radiativo. Então o que acontece? Quando todo mundo é especial, ninguém é. E quando ninguém é especial, eu não preciso mais ter um respeito prévio. Isso pode gerar um conteúdo muito bom. A foto é muito mais popular que o vídeo e vai continuar sendo. Por quê? Porque ela recorta um instante e ela força a contemplação. Um vídeo me conta uma história, ele é linear. A foto para aqui e você olha para essa foto, a primeira coisa que você entende é a gestalt dela como um todo. Depois você olha esses dois, você percebe que esse cara está preocupado com o carro, essa mulher está morrendo de medo. Eles estão soltando uma poeira e esses aqui estão se divertindo com a cena toda. E eu não consigo em nenhum momento, imagina eu estou conversando com você e começo a olhar. Pai, que fez aquele cachorrinho que fica atrás de carro ali. Não dá, a única forma que, sei lá, eu vou olhar para você e não vou prestar atenção no que você está falando, vou olhar para a cena toda, sei lá, se você tiver com um decote monumental, e você vai me dar um tapa na orelha e vai falar, presta atenção no que eu estou falando. Então veja, a fotografia ela faz isso, ela freia e obriga você a olhar. Então, o que acontece? Com isso, eu consigo perceber que boa parte da ingenuidade que existe ainda nas fotos naive, nas fotos ingênuas que estão no Instagram, elas são fake, elas são falsas, porque o cara está consciente de fotografar, está consciente de compartilhar, ele só não sabe como fazer isso. A câmera, ao contrário de qualquer outra manifestação artística, ela leva você para passear. Você tem um cachorro, você leva o cachorro para passear. Você tem um caderno de notas, você quer escrever uma poesia, você vai para algum lugar escrever a poesia. A câmera te chama. Você saiu com uma câmera, pega uma câmera pesada, tipo, por exemplo, sei lá, a minha 7D com um objetivo de 50mm, saria 1,2 kg. Você está com uma câmera de 1,2 kg na mão, aquele treco vai te dar uma hérnia se você não fizer algo com ele. Então, quando você sai com uma câmera, a câmera que te leva para passear, e ela te leva a olhar para coisas que você não olharia, por quê? Porque se você tem que justificar aquele peso enorme que você está carregando. Fotografia social é extremamente empoderadora. Muita gente fala, qual é o futuro do fotojornalismo? O futuro do fotojornalismo é você tornar todo mundo fotojornalista. É você, por exemplo, fazer com que o indivíduo que está dentro de uma comunidade pobre, completamente ignorada, fotografar, registrar, colocar numa mídia social aquilo que ele fotografa. Por que tem buraco na rua e ninguém fotografa? Por que o cara estaciona em fila dupla e ninguém fotografa? Por que o cara pega a contramão e ninguém fotografa? Por que a gente não tem esse hábito? Porque o fotojornalista criou barriga na gente, fazendo ele todo o trabalho pesado. Agora, como todo mundo tem câmera, todo mundo pode fazer isso. E a gente leva a duas palavrinhas mágicas, né? Zeitgeist e Weltanschauung. Na verdade, a fotografia ela cresceu muito na Alemanha no começo do século e os movimentos da arte também, por isso que os termos alemães ficaram clássicos. Mas Zeitgeist quer dizer o olhar dos tempos, um olhar que é registro dos tempos. Vocês que vão em Trash 80s, Trash 90s ou que vão a um campus party, você sabe muito bem que você tem uma fatia temporal ali. A fotografia registra esse Zeitgeist. E Weltanschauung quer dizer visão de mundo. Então Zeitgeist é visão do tempo, Weltanschauung é visão do espaço, visão do mundo. A minha fotografia, ela automaticamente
automaticamente coloca junto com os dados de EXIF, os dados de Gestalt e de Weltanschauung. Com a vantagem que o processo digital não envelhece, ele está sempre novo, ele está sempre impecável. A foto não muda, o que muda é a sua interpretação da foto. Se eu pego um texto, um belíssimo texto do Saramago de uma página, entrego para cada um de vocês e dou 15 minutos para você ler esse texto, você lê o texto em 2 minutos e depois você fica, sei lá, desenhando coisas obscenas nas bordas porque você não tem mais o que fazer. Se eu pego uma imagem e te dou essa imagem para ver durante 15 minutos, você vai perceber que quanto mais tempo você olha, mais coisas você vê. A percepção é completamente dinâmica, ela nunca é definitiva. Ela desafia qualquer novo ponto de vista e obriga o indivíduo a incorporar um monte de formas de ver o tempo todo. Ups, voou meu óculos. Formas de ver, tá vendo? Obriga você a incorporar novas formas de ver o tempo todo. Para isso, você precisa desenvolver um ateísmo artístico. Você precisa ser completamente ateu artístico. Você não pode, as pessoas cultuam o artista como se ele fosse uma espécie de divindade. Ah, não, é um Rembrandt, então eu tenho que achar ótimo. Ah, é um Vermeer, então é fantástico. Ah, é um Van Gogh, então é incrível. Não, você só consegue entender um Van Gogh quando você para de achar ele o máximo e começa a entendê-lo como um indivíduo comum. O que esse cara fez? A gente precisa perder essa aura de religiosidade da arte da música clássica. Música clássica, por exemplo, ela era um ambiente extremamente social, como uma campus party. Os caras tocavam a música, era muito parecido com um clube de jazz. Os instrumentistas estavam tocando e todo mundo fazia barulho em volta, comentava, aplaudia no meio. Não tinha essa aura de tumba que tem hoje um concerto artístico. Isso aconteceu por causa de um único cara. Um único cara mudou completamente a forma com que a gente ouve música clássica. Esse cara chama-se Gustav Mahler. Gustav Mahler, ele foi diretor da Ópera de Viena e o Mahler era completamente obcecado, ele detestava qualquer coisa que desafiasse a atenção dele. Como ele era todo poderoso, ele simplesmente instituiu que dentro da sala de ópera se faria silêncio total e absoluto e quem chegasse atrasado não entrava. Tudo isso foi ele que inventou porque era píssico. O próprio imperador do Império Austro-Húngaro falou assim, nossa, eu achava que música era uma coisa divertida, não sabia que era tão séria. E por causa dessa convenção do Mahler, e que de Viena espalhou para o mundo inteiro a apreciação de música clássica virou uma música de velório, em que você não pode ouvir a música clássica e conversar ao mesmo tempo. Por isso você precisa cultivar o desrespeito à arte. Você precisa entender que o Rembrandt e o Vermeer são muito melhores sem a aura. A hora que eu olho e entendo o que ele é, eu consigo reproduzir, eu consigo reinventar usando uma coisa completamente diferente. Esse aqui é um trabalho de uma aluna minha, ela não sabia, ela é Golden Retriever no começo do semestre, no final do semestre ela fez isso. E ela falou, Lúlio, isso não é exatamente fotografia, tem um pedaço de fotografia, um pedaço de ilustração. Eu posso mandar uma foto dessa? Sim, mas é claro que você pode mandar essa foto. Ela tem todos os valores de uma fotografia e ao mesmo tempo ela tem interpretações completamente novas. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê. As palavras influenciam muito, os conceitos influenciam muito. Quando você olha para isso, automaticamente você pensa, ok, Van Gogh, ok, impressionismo. Mas por que esse cara pintava desse jeito? Olha, ele pintava desse jeito porque ele se mudou de Paris, que era gelado e cheio de rato, para Arles. Arles é uma cidade assim tão importante quanto Jales. Uma cidadezinha sem vergonha no sul da França, que tinha algumas características. Batia muito sol, batia um vento muito frio e tinha muito trigo. Então o que acontecia? Por causa do vento mistral, o céu era sempre azul, quase sem nuvem. Por causa do sol sem nuvens, as cores e o contraste eram muito fortes. Por isso eu tenho essa cor toda. E por causa do vento, os pássaros faziam a migração o tempo todo. E, porque o trigo se mexia furiosamente, eu tenho esse registro do trigo em movimento. Um quadro do Van Gogh não é um quadro impressionista, você tem que tirar essa ideia da cabeça. Um quadro do Van Gogh é uma fotografia com baixo tempo de exposição. Se você pegar e fotografar um trigal com baixo tempo de exposição, com uma abertura muito pequena e um tempo de exposição muito longo, como por exemplo 2, 3 segundos, você vai conseguir um efeito bastante parecido com o efeito do Van Gogh. Se a sua câmera tremer um pouco, você vai conseguir um efeito muito próximo do dele. Então, quando a gente olha isso, você percebe que as palavras, os conceitos, as ideias que a gente põe em torno da nossa cabeça são muito prejudiciais. Se por um lado elas servem para você aprender, por outro lado elas pioram horrores. Se todo mundo acha esse quadro bonito, fica muito pior a hora que eu digo que essa foi a última pintura do Van Gogh antes dele morrer.
Aí você fala assim, você vai procurar algum motivo para ele morrer ali dentro. Você fala assim, não, cara, esquece, olha o quadro. Então, na verdade, o que acontece? A informação é extremamente dinâmica. A pintura é silenciosa e é estática, como a informação jamais vai ser. A informação se movimenta e eu preciso entender essa informação para conseguir acompanhá-la. Se eu não entender, eu vou permanecer na inocência e na ignorância. Só que inocência é sinônimo de ignorância. E uma vez que você quebrou a inocência, você não consegue voltar a ser ignorante. Ou uma vez que você quebrou a sua ignorância, você não consegue mais voltar a ser inocente. Então o que você precisa fazer é se despir de todos os seus preconceitos e olhar esse conteúdo de uma forma diferente. É mais ou menos como um poste de luz. Toda aquela teoria, tudo aquilo que você conhece, funciona como um poste de luz. Se você está sóbrio, ele te dá iluminação e você consegue entender melhor, ver melhor o que está em volta. Se você está bêbado, aquilo te serve de apoio e você vai se segurar nele e você vai dar qualquer opinião baseada nele. E isso é muito, muito prejudicial. Muito obrigado. Agradeço a Red Bull pela graça alcançada. Não. Tem perguntas? Ó, qualquer coisa, Lully@Lully. Oba, isso foi legal. Isso eu não sei como responder porque não tem oitavas. Onde eu comprei essa calça tinha para homem? Tinha, eu comprei a última. Por quê? Você quer para o seu homem? Pronto. Essa é a pergunta que vão fazer, então já... Uma pergunta. Diga. É a segunda vez que eu assisto uma palestra sua incrível. Muito obrigado. E quando chega o momento das perguntas, eu acho que as pessoas têm medo de perguntar. Você já percebeu isso? Eu não sei. Na verdade, eu acho que a pergunta no evento, ela acaba sendo injusta com o cara que pergunta. Porque o indivíduo que tem, às vezes, a ideia de uma boa pergunta não é necessariamente o cara que tem o desprendimento social de fazê-la. Então, às vezes, você até tem uma boa ideia, mas você vai falar para aproveitar o momento e você se atropela nas suas próprias ideias. Então, eu não me incomodo. Diga. Você não quer perguntar alguma coisa? Ela passou por você, achei que ela ia entregar. Não. Tem problema, por isso mesmo que eu falo. Olha, qualquer coisa você me escreve. Olha, ele está levantando a mão ali. Até porque agora eu vou comer, né? Adivinha se eu almocei. A concepção que você tem do Instagram é a mesma que você tem para a lomografia? Não, acho que o Instagram é mais livre que a lomografia. A lomografia, se você for pensar bem, ela é um maneirismo. Eu sou contra qualquer tipo de manifestação fotográfica que te restringe. E a lomografia, se você pensar, ela restringe muita gente, porque o cara vai depender do filme, etc. Eu acho que a fotografia ela vai para um lado. E ela é um lado mais artístico, mais artesanal. E o Instagram ele vai para outro lado completamente diferente. E ele é um lado mais expressivo. Eu acho que uma coisa não substitui a outra. E eu acho que uma coisa até leva a outra. Eu acredito que boa parte dos caras que hoje estão se divertindo com lomografia começaram no Instagram. Ou em algo parecido. Olha aí. Parabéns. Muito obrigado. Gostamos muito do posicionamento de palco e também das ideias trazidas até aqui. O senhor falou muito da foto como instantâneo. Como você vê e qual a opinião em relação à manipulação das fotos? Eu falei um pouquinho disso, mas muito pouco. Na verdade, a questão da manipulação fotográfica, ela tem um lado bom e um lado ruim. Primeiro, ela sempre existiu. Se você pega, por exemplo, a fotografia do Brassai em 1920, você percebe que ele fotografava um ângulo maior, depois no ampliador ele ia escolher o enquadramento. Então, você tem isso, quer dizer, você tem as famosas fotos da época do Stalin, que o cara apagava o indivíduo indesejável ali dentro e tal. A grande vantagem que eu vejo dentro desse ambiente hoje de manipulação artificial é que todo mundo fica sabendo que existe a manipulação. E aí o indivíduo olha com olhos um pouco melhores, ele começa a identificar que, peraí, isso aqui é verdadeiro ou falso. Antigamente, o fotografado era o real. Não existia, se não, assim, o que estava lá era obrigatoriamente real, alguém esteve e viu. Hoje a gente começa a perceber que, peraí, isso aqui é real ou é Photoshop? Só isso já é maravilhoso.
Por outro lado, o Photoshop eu acredito que seja mais ou menos Photoshop, e aí vale para Actions, o Lightroom em cima de fotografias em RAW, ou qualquer outra coisa. Ou um filtro fotográfico que você coloca em cima da câmera como um polarizador. Quer dizer, ela vale como uma maquiagem. Eu acho que a beleza do produto final ela é independente da maquiagem. Se a maquiagem reforça algumas características dessa beleza, torna ainda mais bonita, mais agradável ou mais adequada para o momento, excelente, não tenho nada contra. Se você carrega demais na maquiagem, a ponto que a maquiagem aparece mais do que está por baixo dela, você tem uma máscara, né, como uma máscara de palhaço. Então eu acho que todo mundo deveria photoshopar furiosamente, porque ao mexer com o Photoshop você começa a entender, primeiro, que algumas coisas não tem remédio nem com o Photoshop. Né? Se o indivíduo não tem um braço, eu não vou fazer um braço no Photoshop. Se a sua foto está completamente fora de foco, eu não vou conseguir focá-la no Photoshop. Certas coisas não tem jeito para você fazer. Por outro lado, eu acho que assim, o movimento de resistência ao Photoshop é um movimento muito bacana. E eu acho que, na verdade, ele deveria continuar existindo como uma oposição saudável. Eu acho que se um dia o Photoshop fosse eliminado, seria uma perda. Do mesmo jeito que se um dia o Photoshop fosse tão assimilado que ele não fosse mais reconhecido, também seria uma perda. Então eu acho que a gente tem que estar sempre atento para até que ponto essa foto é real e, principalmente, até que ponto importa essa foto ser real ou não. Se você pegou uma fotografia e criou um maneirismo com ela, até que ponto importa ser real ou não? Às vezes, olha, não é real e, bom, honestamente, não importa. Boa tarde. Manda. Eu queria aproveitar os eventos aí que vão ter de Copa do Mundo e Olimpíada e saber sua opinião sobre a fotografia esportiva, o que você acha dela e o que você acha que tem mais de diferente na fotografia esportiva para as outras modalidades de foto. Fotografia esportiva é fenomenal. Fotografia esportiva, bom, primeiro que ela vai mudar muito, né? Acredito que até a época da Copa a gente vai ter foto 3D. Eu acho que a gente vai ver agora, no segmento de câmeras super profissionais, a gente vai ver algumas características que a gente não via antes. Primeiro, um tipo de textura digital, que até agora a fotografia digital estava preocupada em se equivaler à foto de filme. E ela conseguiu, ela equivaleu e até passou em algumas características. Agora que ela já chegou nesse ponto, não adianta eu entregar uma foto que, sei lá, o cara tira 70 megapixels no iPhone. Aquilo só vai ocupar espaço de armazenamento. Então eu preciso usar aqueles megapixels para alguma coisa. Então provavelmente o que você vai ter? Você vai ter fotografia 3D com uma única lente. Talvez você tenha fotografia com uma textura especial, uma fotografia de cor especial. Mas nada escapa do olho do fotógrafo. E o olho do fotógrafo, o fotógrafo esportivo, ele começa com as duas pernas. Quer dizer, onde ele vai ficar? Onde ele vai ficar já faz toda a diferença. Segundo, qual a altura que ele vai se posicionar e o que ele está procurando ali. O fotógrafo esportivo é um exemplo clássico do fotógrafo caçador. Ele está à caça de uma coisa específica. Ele não é um cara que estava passando assim, de bobeira, viu a cena e bateu. Não existe isso em foto esportiva. Agora, é claro, como eu disse aqui anteriormente, você tem uma foto tirada por acaso, que é mais brilhante do que uma foto pensada. Sim, pode acontecer, isso é da natureza do meio. Mas você não vai conseguir que um cara tire 100 fotos por acaso, melhores do que um fotógrafo que tire 100 fotos pensadas, isso jamais. Então o que vai acontecer com a fotografia? Algumas coisas vão mudar, essas coisas são puramente técnicas, essas ele vai perder rapidamente. Outras coisas não mudarão, e essas coisas vêm da experiência dele e do quadro referencial teórico dele. Essa coisa, pouco importa se ele está com um filme ou se ele está com uma super câmera, ele vai continuar fotografando do melhor lugar. O que vai acontecer? O cara vai ter câmera em tudo quanto é canto, e essa câmera vai ser em Super HD. Então o cara vai estar de novo caçando o pato com Uzi. Tem todas as cenas, só pegar um fotograma em Super HD e transformar aquilo em fotografia. Sim, mas aquilo não é a fotografia. E às vezes, um degrauzinho para o lado, você tira uma foto sensacional. Como por exemplo, sei lá, acho que uma das melhores cenas que eu tenho de fotografia esportiva foi o momento que o Usain Bolt pegou a câmera do fotógrafo. E ele automaticamente, parece que ele tirou do bolso, assim, umas barras de ouro e jogou para os fotógrafos que estavam ali, para todos, incluindo para o cara que pegou a câmera dele. Porque o cara que pegou a câmera, o cara de quem ele pegou a câmera tem foto tirada pelo Usain Bolt, vende por uma fortuna. Os outros que tiraram foto do Usain Bolt batendo foto vão ganhar uma fortuna. Então o Usain Bolt falou, estou feliz, vou dar dinheiro para vocês. E ele deu. Então isso é único. Manda. Aqui, ó. Aí, ali. Meu nome é Roberto, primeiro, né? Meu nome é Roberto e tal. Excelente palestra. Obrigado. Todas magníficas. Primeiro que assim, eu queria saber a sua opinião a respeito do que está acontecendo hoje
de 10 anos para cá, a gente tem uma super exposição. As crianças que estão nascendo agora, e mesmo essa galera que está aqui, está tendo uma super exposição a várias imagens. Assim. Está quase que desenvolvendo pessoas bimânicas, né, que algumas pessoas chamam de bimânicas, que uma mente quase que intuitiva e uma mente lógica trabalhando junto. Tá? E assim, isso está acontecendo. Eu vejo as pessoas assim mais intuitivas. Tá? Até que ponto você acha que isso vai influenciar no futuro da sociedade, num contexto maior, assim, questão de mundo, assim? Aí que tá. É uma pergunta completamente impossível de te responder, porque as variáveis são tantas e são tamanhas que a gente não faz ideia. Na verdade, o grande problema de uma curva exponencial é que uma pequena interação de duas pequenas variáveis, gera uma alteração tão completamente imprevisível que a gente não consegue conceber. Então, por exemplo, ninguém conseguiria imaginar que a Kodak iria à falência. Durante um século ela foi sinônimo de fotografia, ela inventou a foto digital e ela foi à falência. E a Fuji, em compensação, começou a investir em outras áreas e está super bem. E a Apple virou a empresa que mais fotografa e coloca foto no Flickr. Então, esse tipo de coisa eu não consigo imaginar, mas dá para pensar algumas coisas. Primeiro, é preciso saber se o indivíduo realmente está mais perceptivo ou ele está só distraído. Porque alguns, de novo, lembra, a gente não pode nunca tirar, se você tirar a média, se você colocar a cabeça no freezer, a bunda no fogão, na média você está numa temperatura ambiente. Né? Então, eu não posso tirar a média das pessoas. Tem gente que está atordoada com essas imagens, isso vai gerar um distúrbio psiquiátrico. Tem gente que está assimilando super bem essas imagens e vai criar uma percepção mais intuitiva. Tem gente que está prestando mais atenção em detalhe e que talvez seja menos intuitivo e mais racional em cima disso. Mas uma coisa eu posso dizer com certeza, as pessoas estão mais atentas para a imagem. E isso significa que a gente vai ter uma melhoria muito grande da comunicação. Por quê? Porque a percepção da imagem ela é dada de uma forma completamente diferente da percepção da narrativa. Seja narrativa em áudio, em texto, ou no que for. A imagem eu pego ela de uma vez, depois eu pego pedaços. E talvez por isso as pessoas estejam mais instintivas. Elas pegam a cena de uma vez, depois elas vão identificar pedaços. Do mesmo jeito que um JPEG se forma na sua tela de browser, né? Você vê a imagem inteira, depois ela vai se definindo melhor, as pessoas vão acabar pegando o contexto inteiro e depois tirando delas. Parte disso vem da fotografia, parte disso não vem. Parte disso vem de videogame, por exemplo, que também tem essa cultura extremamente visual e extremamente contextual. Parte disso vem de grandes bases de dados e aparelhos contextuais que usam informações do ambiente para te dar resultados. Então, eu acho que, na verdade, a fotografia é um componente, sim, é um componente importante, a imagem como um todo é um componente importante desse ambiente, mas ela é um dos componentes. Isso vai alterar o indivíduo. Eu acho que ele tende a alterar para melhor. Eu acho que nós vamos ter eu acho que se você hoje for hibernar e acordar daqui a um século, você vai entender provavelmente o que é uma cidade, certamente o que é uma escola, porque a escola ainda não vai ter mudado. Você vai entender o que é uma escola, vai entender o que é um advogado, porque essas merdas não mudam. Mas você não vai conseguir entender o que as pessoas falam. Se você prestar atenção como dois jovens se comunicam, você percebe que se você por acaso tivesse perdido a distância em linguagem de 10 anos, você já não entende o que eles falam. Não é que você não entende uma palavra, você não entende um gesto, um emoticon, uma cor, um brilho, um comunicado. Por exemplo, tweetar em caps lock, ainda usar Orkut. São coisas assim muito mais complexas do que uma simples palavra. Ou, sei lá, você fotografa o cara faz pose de Gangnam Style. Isso assim, uau! Isso é tanta informação. E até para fechar esse exemplo, eu estava no feriado agora, eu fui para a Serra do Cipó, no interior de Minas Gerais, num lugar assim que é praticamente 3 séculos atrás, uma civilização agrária ainda, e eu entrei numa rua de terra errada, fui parar num fim de mundo que era basicamente um morro, um rio e uma casinha sem vergonha. E os cachorros, assim, as galinhas. Eu desci, quando eu saí do carro para perguntar como que eu voltava para a estrada, a primeira coisa que eu ouvi de dentro da casinha foi Open Gangnam Style. Caralho, essa merda surgiu na Coreia em julho e está na Serra do Cipó em janeiro. Você fala, uau! Então quer dizer,
é muito difícil. Eu acho que essa pergunta que você tem é a pergunta que todo mundo tem e é uma pergunta muito difícil de responder. A única coisa que eu posso dizer é que a gente deve permanecer atento, porque quem não falar esse tipo de língua vai ficar cada vez mais analfabeto. E a gente sabe que analfabeto só sofre motivo de piada, né? Ali. Bom, você acabou de responder minha pergunta. Opa, então tchau. Que eu ia perguntar justamente sobre isso. Você falou que os fotógrafos têm uma visão e a liberdade que o Instagram te oferece cria uma nova linguagem, né? Eu ia perguntar o quanto você acha que essa linguagem influencia na visão do fotógrafo profissional, por exemplo. Nossa, imensamente. É só você pegar, sei lá, aquilo que hoje em dia é meio que a vanguarda não, mas o ambiente mais experimental do fotógrafo hoje em dia, que é publicidade, cinema e moda. Você vai ver que aquilo está lotado de Instagram. Tem Instagram até na capa da Time. E pior, um Instagram recortado ainda, né? Quer dizer, então a influência de curto prazo, ao contrário da pergunta dele, que é uma pergunta de médio para longo prazo, a influência de curto prazo é imensa. E eu acredito que essa influência seja duradoura, sim. A gente vai esquecer de Instagram do mesmo jeito que um dia esqueceu de Hotmail. Mas a influência, quer dizer, a ideia que o indivíduo, como ele, por exemplo, que começou a fotografar com o Instagram, foi para Lomo. Essa interferência é definitiva. Quer dizer, ela te marca para sempre. E essa marcação é uma marcação fantástica, porque a partir desse instante, eu me tornei um indivíduo que registra e se exprime através de imagens. Bom, isso ninguém vai tirar de mim. Por quê? Porque a ignorância e a inocência, né, uma vez quebradas, não são devolvidas. Oi, aqui. Oi. Parabéns pela palestra. Obrigado. Eu queria te perguntar se você acha que há uma tendência em se trabalhar com bancos de imagem e se você acha que esse tipo de trabalho pode interromper o processo criativo dos fotógrafos ou se ele pode melhorar esse processo. Olha, eu acho que o banco de imagem é um segmento que está morrendo muito rapidamente. Por quê? Primeiro porque você tem... primeiro que assim, os grandes bancos de imagem, os preços altíssimos que eles cobravam, já estão praticamente desaparecendo. Os bancos de imagem muito baratos, em que você compra, tipo a Stock Photo, né, que você compra com $1, $2, eles não matam a ideia da fotografia, pelo contrário, porque eles colocam na cabeça de um cara que ele pode pagar por fotografia. Você fala, mas ele está pagando uma miséria. Mas ele está pagando! Quer ver, para te dar um paralelo simples? Quantas pessoas aqui, não levantem a mão, porque lembrem-se, o Big Brother está examinando vocês, mas levantem a mão mental. Quantos de vocês tinham um computador sem nenhum software original, daí um dia compraram um celular e passaram a pagar por software? Pois é, nenhum de vocês, claro, porque todos vocês tinham a máquina lotada de software original, inclusive o Photoshop. Que no Brasil ele é um dos aplicativos menos vendidos. A Adobe não vende Photoshop no Brasil. Por que será? Porque procuram o lugar errado. Eu acho que, inclusive, a Santa deviam mudar, a Igreja Católica devia mudar e Santa Ifigênia devia ser a padroeira da inclusão digital. Porque você vai na Santa Ifigênia e compra o Windows. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que assim, as pessoas, os grandes bancos de imagem, tipo o Image Bank, aquelas coisas, eles estão morrendo, mas eles morrem que nem a SAP, devagar, porque é uma árvore enorme. Os pequenos bancos de dados estão ensinando as pequenas e médias empresas que elas podem pagar por foto. A hora que você começa a pagar por foto, e você pagou pouco, $10, $50, $100, você tem umas fotos, primeiro que a qualidade muda e o seu consumidor começa a dizer, pô, gostei da sua foto. A partir do instante que você colocou aquela foto ali, você fala assim, nossa, agora eu quero uma foto melhor. E você vai procurar pagar mais caro por uma foto até a hora que você paga um fotógrafo. É muito parecido com roupa. Vamos imaginar que você é muito pobre a ponto que você tem que usar roupas que te dão ou que costuram. E aí você começa a ganhar um dinheirinho, você vai numa C&A, numa Bezinha, e começa a comprar umas roupas, e fala assim, ah, que legal, tenho roupas. E você aprendeu a pagar por roupas que você ganhava. Essas roupas que você está comprando não são roupas que vão te dar proteção e pudor, porque aquelas que te davam já dava, mas você está comprando porque você quer ficar melhor com aquelas roupas. À medida que você vai ganhando mais dinheiro, você vai trocando de grife, até que chega um momento que você tem tanto dinheiro que você tem um costureiro para você, ou você compra uma peça exclusiva para você. Então, eu acho que assim, o que está acontecendo com os bancos de imagens é isso. Se você hoje trabalha numa... Por exemplo, Getty Images fez uma coisa absolutamente genial, fez um acordo com o Flickr.
E é maravilhoso, por quê? Porque para o banco de imagens era muito caro pagar os fotógrafos deles. Então ele falou, olha, tem caras bons no Flickr ao redor do mundo, que fotografam bem, mas que as fotos deles, ele, sei lá, o cara é dentista, tá ganhando, não quer viver de fotografia, mas gosta de fotografar. Pô, eu vou pagar por as fotos desse dentista e o cara vai comprar essas fotos do dentista. Então, às vezes, tem alguns caminhos possíveis. Eu acho que são 3 os caminhos. Primeiro, é o caminho do muito barato, tipo a Stock Photo. Porque ele é muito legal, porque ele é introdutório. Segundo, é o caminho da associação com um grupo, com uma comunidade que já exista, tipo Get Images com Flickr. E o terceiro é a formação de grupos e associações de fotógrafos em cima de técnicas específicas ou de indústrias específicas. Se eu quero, por exemplo, como ele perguntou ali atrás, né, fotojornalismo de esportes, eu não consigo comprar isso num banco de imagens, uma fotografia que seja adequada, mas talvez eu consiga, através de um banco de imagens, achar um fotógrafo desses, porque eu só preciso de 1 ou 2 fotos, e eu não tenho como contratar esse cara. Então eu acho que o banco de imagens está aos poucos se transformando em uma agência fotográfica, do mesmo jeito que o Capa e o Bresson fizeram a Magnum há muito tempo atrás. Eu acho que esse deve ser o futuro deles, mas de novo, é um palpite. Então acho que vou almoçar. Queridos, muito obrigado. Qualquer coisa, Luli@Luli. Valeu, Edu. Obrigado, querido. Gente, agradecer aqui ao Luli pela aulinha que ele deu pra gente.